específica. Esse exame que dará o diagnóstico final da possibilidade de uma doença maligna ou não. O diagnóstico, vale reforçar, inclui os exames toque retal, PSA, antígeno prostático específico, biópsia, ultrassom e outros, quando o médico julgar necessário. É importante que o homem não tenha receio nem vergonha. Nesse processo, a mulher também pode exercer um papel importante ao estimular e ir com o parceiro na consulta. 40% dos homens que vêm ao urologista tiveram influência direta da mulher. Ou ela marcou a consulta, ou ela veio junto com o paciente, trazendo o homem. Ele liga muito pouco para a sua saúde. Adiar os exames preventivos por machismo ou qualquer outro motivo é um grande equívoco. Então, é cultural. Nós, da Sociedade Brasileira de Urologia, temos lutado há muitos anos para mudar essa realidade, para sensibilizar o homem, né, para os cuidados do corpo, para exames preventivos, porque a doença é numa fase precoce, a doença é outra numa fase tardia. Nós estamos conseguindo mudar, sensibilizar esses homens, mas é um processo lento que nós entendemos que ao longo dos anos, se esse trabalho for continuado, campanhas, o apoio do governo, apoio da sociedade civil como um todo, nós possamos ser vitoriosos nessa luta de mostrar ao homem o quanto é importante esse cuidado preventivo. O impacto do diagnóstico em geral é grande. O homem não está preparado para a notícia. Quando eu recebi o resultado, realmente é um negócio assim chocante, né? É uma doença muito... O próprio nome já é pesado, né? Então aí eu caí, desmoronei. Mas é fundamental que o homem saiba que, felizmente, hoje em dia há tratamentos que são capazes de levar à cura. E disso também depende a atitude positiva do próprio homem. Que a pessoa portadora de câncer pensa assim, quanto tempo mais eu vou ter, que qualidade de vida eu vou ter, tá certo? Quer dizer, eu acho que são indagações que se faz e que são procedentes, mas é assim, procurar a melhor qualidade de vida possível, né? Mesmo na convivência com a doença, né? E ter a coragem realmente de enfrentar, não pode esmorecer. Confirmado o diagnóstico, o próximo passo é a avaliação médica sobre o estágio da doença e as condições do paciente. O que há necessidade é, quando o homem chega, se detecta o câncer, é fazer uma coisa chamada estadiamento, ou seja, ver em que ponto está a doença, se ela está ainda confinada à próstata, portanto curável, ou se já existe uma doença fora da próstata, portanto incurável. A equipe médica avalia os resultados dos exames e aí conversa com o paciente e sua família para se estabelecer as abordagens de tratamento. O tratamento do câncer de próstata, eu acho que deve levar em consideração pelo menos 4 fatores. Um é o estadio da doença, quer dizer, se a doença está localizada na próstata, se ela está localmente avançada ou se por acaso ela é metastática, em geral para os ossos. 2, o tipo de agressividade que esse tumor tem, se é um tumor de agressividade menor ou agressividade maior. 3, a vontade do paciente, que é uma coisa muito importante. E 4, as comorbidades que esse paciente apresenta, que são as doenças associadas que esse paciente pode apresentar. Vamos conhecer mais detalhes sobre o tratamento do câncer de próstata, que pode ter abordagens diferentes a depender do grau da doença. Nos casos iniciais, em geral, é recomendada uma cirurgia. Aí nós temos, cirurgicamente, 3 modalidades. Nós temos a cirurgia aberta, nós temos a cirurgia laparoscópica e hoje, mais atualmente, a robótica. As opções cirúrgicas normalmente são superiores à opção da radioterapia. Por quê? Porque a cirurgia que corresponde com o objetivo de extirpar completamente a glândula, que é a prostatectomia radical, seja ela feita por via aberta, laparoscópica ou robótica, ela nos dá a condição de uma recorrência menor em 5 ou 10 anos. Eu fiz direto a cirurgia. Eu optei por uma das 3 e acabei fazendo a cirurgia. Atualmente, com os avanços na modalidade cirúrgica, tem sido cada dia menor o risco de sequelas e complicações. Hoje a gente faz essa cirurgia preservando o esfíncter
externo, que é quem mantém a continência urinária, então a chance de perda urinária é muito pequena, e a gente tenta preservar os nervos erigentes, que é o chamado feixe vasculonervoso, para preservar a ereção dos pacientes. Isso, na dependência da idade do paciente, do tamanho do tumor, é possível de ser feito na grande maioria dos casos. Além do processo cirúrgico, a radioterapia externa ou a braquiterapia, por sementes colocadas dentro da próstata com auxílio de ultrassom, podem ser utilizadas para o tratamento do câncer de próstata. A radioterapia se faz algumas sessões, divididas por dias, que demora 40, 50 dias, e a cirurgia é a retirada completa da próstata. Esses 3 tratamentos são curativos e têm sucesso em torno de 90% a 95% na maioria dos casos. Uma vez a doença estando, nós chamamos localmente avançada, ou seja, começa a ter não só doença na próstata, mas do lado dela, em volta dela, já é uma doença mais grave. Ainda a cirurgia e a radioterapia podem ser curativas, mas não nesses índices. Nós podemos ter cura aí em torno de 50% a 60% dos casos. E felizmente o homem com câncer de próstata tem ganhado aliados nos últimos tempos. O processo chamado de hormonioterapia é um avanço no tratamento da doença. Hormonioterapia seria você fazer uma manobra bioquímica ou cirúrgica de retirar a testosterona da circulação, testosterona que era o hormônio masculino, que faz a próstata crescer e se manter estável. A mesma coisa ocorre com o tumor. Hormonioterapia é um jeito que você, uma manobra que você utiliza para bloquear a testosterona e tentar desestimular o crescimento tumoral. A ciência estudou um hormônio no hipotálamo chamado GnRH, que faz com que a glândula hipófise estimule o testículo na produção de testosterona. Nos anos 70, foi identificado a molécula do GnRH, e ela foi sintetizada. E para a gente separar ela da original, ela foi chamada de LHRH. Embora originalmente a gente pensasse que você dando o LHRH funcionaria igual ao GnRH, o original, quer dizer, estimularia a produção de testosterona, nós aprendemos que se você der continuadamente o LHRH, no final de 2 a 3 semanas, você inverte o processo e bloqueia a testosterona. Então, o análogo, que a gente chama, esse chama análogo, o análogo do GnRH, que é chamado LHRH, bloqueia a testosterona se for ministrado cronicamente. E a gente prefere utilizar esses produtos hoje do que a castração cirúrgica, porque é menos traumático do ponto de vista psicológico, embora tenha um custo um pouco maior. Muitas evoluções têm sido registradas nesse sentido. Tradicionalmente, segundo os especialistas, a hormonioterapia foi utilizada para tratar pacientes com doença metastática, ou seja, já espalhada pelo corpo. E hoje em dia a indicação está mais ampla para o método. Hoje a gente usa a hormonioterapia não só para a doença metastática, mas em fases mais precoces da doença. Então, por exemplo, quando a gente utiliza radioterapia, comumente nós utilizamos hormonioterapia associada para obter os mesmos resultados que a gente obtém com a cirurgia. É melhor você associar a hormonioterapia com radioterapia do que fazer, por exemplo, só radioterapia, pelo menos até o momento atual. Abordagens que inibem o estímulo androgênico para a regressão e controle dos tumores também podem ser utilizados em combinação com os análogos de LHRH. Vale lembrar então que hoje em dia o câncer de próstata não pode mais ser visto como uma sentença de morte. As abordagens de tratamento e a experiência dos profissionais têm ajudado a garantir a cura em muitos casos e, noutros, o controle da evolução da doença. De modo geral, o tratamento da próstata é o tratamento cirúrgico ou radioterápico. Entretanto, naqueles pacientes que apresentam uma evolução da doença, ou seja, aqueles pacientes que tinham a doença inicial, mas que por determinados motivos, de acordo com a classificação da sua doença, eles evoluíram para uma doença mais avançada ou tiveram uma recidiva da doença, poderá haver uma combinação, ou seja, ele ser submetido ao tratamento cirúrgico e posteriormente ao tratamento radioterápico.
ou tratamento cirúrgico mais um tratamento hormonal. E também